Muito bem, estamos ao vivo, Mesa dos Notáveis, nesse novo horário durante a nossa campanha de jejum. Portanto, essa é a última semana que você vai se encontrar com a gente aqui no Mesa dos Notáveis ao meio-dia. Agora 12:10, horário de Brasília, e nós vamos falar hoje com um dono de um instituto de pesquisa. Você que acompanha as eleições desse ano de 2022 sabe de como os institutos de pesquisa têm sido pauta recorrente. Eu costumo dizer, né, que a glória de um instituto de pesquisa é acertar o resultado. Porque imagina só, se o instituto de pesquisa consegue espelhar o que acontece no dia da eleição, imagina só qual o crédito que esse instituto tem, o maior de todos, né? Mas me parece que muitos institutos não estão acertando, e isso é a pauta do Brasil. Deixa eu cumprimentar o meu convidado querido Tiller Belotti, ele que é diretor da empresa Diagnóstico de Pesquisa de Comportamento. Tiller, bem-vindo, obrigado por dividir sempre conosco aqui o seu espaço, você que é corrido, esteve trabalhando muito durante esse primeiro turno das eleições, com certeza os institutos de pesquisa são sempre contratados, e eu tenho certeza que nós vamos falar muito bem sobre o que acontece no dia 30. Boa tarde, Tiller. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes. Eu gostaria de agradecer a todos por esse convite, né? Eu estou aqui, né, para responder as suas perguntas, esclarecer as dúvidas aí, né? Não sei se o pessoal vai fazer perguntas, se tiver alguma dúvida também podemos responder aqui, de acordo com o que eu souber, né? Eu souber e puder falar, né? Com certeza. O WhatsApp da VIN, inclusive, já está aberto. Então, se o ouvinte quiser perguntar e participar, envia aí através do nosso aplicativo. Lembrando, ouvinte, para você que ainda ouve o aplicativo com o coração da vinha no ícone roxo, esse é o antigo aplicativo, né, Didi? Então, o novo aplicativo é com o ícone vermelho, que é do coração da Vinha FM. Você pode baixar o aplicativo e lá enviar a sua mensagem para nós, ok? Tiller, eu vou começar fazendo essa pergunta que é o mais óbvio, todo mundo já ouviu uma explicação, mas eu queria ouvir de alguém que trabalha há muitos anos nessa área. Quantos anos de experiência você tem no Instituto de Pesquisa, Tiller? Eu tenho mais de 20 anos. Olha só, antes de você ser o diretor do seu instituto, você já trabalhou com outras instituições de pesquisa também. Sim, eu trabalhei como pesquisador dentro de institutos de pesquisa, né? Trabalhei como pesquisador, depois eu fui ser coordenador, depois depois de coordenador, coordenador isso mesmo, mas depois eu me especializei em pesquisa e abri o meu próprio instituto. O que é muito bom, porque nos dá a oportunidade de ouvirmos alguém que está trabalhando na linha de frente. Você, por exemplo, realizou pesquisas aí a nível estadual aqui em Goiás durante essas eleições. Sim. Então você esteve pesquisando votos ao governo do estado, votos ao Senado, votos aos deputados estaduais e também aos deputados federais, né? Exatamente. Só para eu entender, Tiller, como funciona uma pesquisa? Bem, pessoal, isso aí é uma coisa assim que a gente precisa explicar, porque o que está acontecendo hoje muito no Brasil, por diversas linhas e diversas frentes. O pessoal está fazendo muita enquete. Isso. E fala assim, vamos fazer uma pesquisa que responda ao link. Isso é uma enquete. Tem que diferenciar. É muita diferença uma enquete de uma pesquisa. Por exemplo, a enquete, ela funciona muito em cima de uma bolha. Uhum. E a pesquisa não, ela é em cima de dados científicos. Qual que é a diferença que tem da enquete e da pesquisa? Eu vou explicar para você, vamos aproveitar a política. É uma enquete e uma pesquisa política. Você está lá num grupo, vamos supor lá, grupo é Unidos pela Direita. Vamos fazer uma enquete para presidente. Aqui dentro do grupo. Aqui dentro do grupo, vamos fazer uma enquete. Aí, pessoal, como é que os institutos estão mentindo? Nós estamos aqui com 85% Bolsonaro e 15% Lula. Isso dentro do grupo. Dentro do grupo. Um grupo que somos direita, o Lula ainda tem 15% de voto, é muito. É muito, né? Deveria ser 100% Deveria ser Bolsonaro. 100% Bolsonaro. Mas o que acontece? Um grupo de direita não vai... É lógico que é o mesmo que você participar no grupo da... petistas pelo Brasil. MST, Libertadores do Brasil. Viva Guerrilha, né? Estamos com Maduro. Esse grupo vai dar só Lula. Exatamente, a enquete ali dentro ela vai ter um resultado parcial. A mesma coisa que você fala assim, então vamos abrir aqui para Goiânia. Gente, aqui em Goiânia acesse o link. Quantas pessoas você acha que a classe D, E e F tem acesso a isso? Muito pouco. Sim. Muito pouco. Isso é bom para explicar, porque as pessoas pensam que aquilo que você põe no Instagram é aquilo que você pesquisa e responde no Twitter ou em um site, se chama enquete. Enquete, não é pesquisa, é enquete. Que a enquete é quem chegar até
Essa pergunta vai responder, mas muitas outras pessoas não tiveram acesso para responder. Exatamente. Por isso, enquete. Tá. Agora, como é que funciona a pesquisa, né? A pesquisa, a gente tem lá os nossos cálculos matemáticos, tem o estatístico, ele estuda para isso, né? Então ele faz um cálculo matemático. Eu vou dar um exemplo de Goiânia. Goiânia tem 1 milhão de eleitores. Sim. Então, vamos fazer uma pesquisa com a margem de erro de 3%. Então, nós temos que ouvir 1.111 pessoas. Certo? Para ter uma margem de 3% de erro, para mais ou para menos. Isso tudo matematicamente falando. Aí o que acontece? Você tem que ouvir. Aí você vai dentro do site do TSE e fala, em Goiânia, você tem tantos eleitor feminino, tantos eleitor masculino, a idade tem tantos dessa idade, tantos dessa, essa escolaridade é X, Y, Z e tal, e a renda é essa. Então você tem que ouvir a porcentagem de acordo com aquilo. Você entendeu? Aí então você tem que tem uma hora que você está lá. Você tem que terminar a pesquisa, você tem que achar um homem de 17 anos que está fazendo curso superior, que ganha até 8 salário mínimo. Você tem que fazer exatamente com a pessoa, sim. Exatamente com a pessoa, sim. E essa resposta não pode ser ocupada por uma pessoa que tenha qualquer uma dessas condições diferentes. Não, você não pode, por exemplo, se você tem um eleitorado lá de 15% de 16 a 25 anos, você não pode fazer 20%. Sim. Né? Porque nessa eleição, por exemplo, o eleitorado mais novo vota no candidato, o mais velho vota no outro, então, se você ouvir o mais velho, é igual que a gente falou da outra vez, se você for lá e fizer 100% no Nordeste, o Lula vai ganhar, se você fizer 100% no Sul, o Bolsonaro ganha. Sim. Então você tem que estratificar, chama isso de estratificação, de acordo com o peso de cada região, de cada classe social. Faz todo sentido. E, inclusive, a pergunta que eu quero fazer para o Tiller agora, ela é baseada exatamente nesse método. O Tiller, né, não é segredo para ninguém que é um pesquisador antigo, inclusive, me ligou e disse assim, meu amigo, em Goiás, a primeira candidata a ser votada, a mais votada de todos, pela minha pesquisa, será a Silvier. Eu falei, é mesmo, Tiller? Rapaz, eu tinha certeza que a Silvier ia ser tão bem, mas eu não sabia que ela seria a primeira. Então ela é a primeira. E aí o Tiller falou, e não vai ser só a primeira não, pela minha pesquisa vai ser muito bem votada. E do jeito que você pesquisou, aconteceu, né, Tiller? O segundo também eu te falei. O segundo também. Então você disse do Gustavo Gás, você disse da Silvier, você colocou todos os pontos e falou assim, tá aqui, essa é a minha pesquisa. E na prática, saiu exatamente como você tinha pesquisado. E aí a pergunta que eu fiz naquela ocasião, antes do primeiro turno, foi exatamente a que todos nós nos perguntamos hoje. Tiller, e o para presidente, né? O segundo turno não. E para presidente? Aí o Tiller falou, rapaz, tá arrochado no primeiro turno pro Bolsonaro, né? E, claro, nesse momento todo mundo quer saber como está verdadeiramente pro Bolsonaro no segundo turno. Eu sei que o Tiller particularmente não fez a pesquisa à presidência, mas eu sei que existem muitos institutos que já publicaram aí, né? O antigo Ibope, que se chama hoje IPESP, né? IPESP. O IPESP, uma pergunta, por que mudou o nome, hein? O Ibope tá com medo de alguma coisa? Não, porque o Ibope foi vendido. Ah, sim. Ele foi vendido, aí outras pessoas compraram e colocaram o nome de IPESP, né? Então é por isso que ele trocou o nome. É por isso que trocou o nome. Na hora que eu observei essa mudança, eu pensei, será que tem a ver com o que os partidos fizeram? Porque partido político tudo trocou de nome, né? De um tempo pra cá virou União Brasil, MDB, você já não vê mais os antigos nomes. Até pra mudar a cara, né? Quem sabe talvez despistar aqueles antigos críticos que não são muito fervorosos em acompanhar a política, aí ele vê um nome diferente, ele pensa que é outro povo, mas na verdade é o mesmo partido com outro nome. Nesse caso, Tiller, o que você acha da presidência? E até falando do debate de ontem, né? Ontem nós tivemos aí na Rede Bandeirantes esse grande debate e muitas pessoas acompanharam, viram ali as ideias de cada um dos candidatos. O que você me diz, Tiller, como pesquisador que você é e observando tudo, fora da bolha? Porque você disse, a pesquisa é isso, é fugir da bolha e ouvir por estratificação todos. O que eu vejo é aquela velha polarização, né? O pessoal que é Lula, o que é Bolsonaro, é Bolsonaro. Só que eu tô vendo um engajamento muito grande da direita. Sim. Tipo assim, o meu pai e o meu avô não foram votar, eu vou levar eles para votarem, vou ganhar o voto desses dois, tô pedindo voto, vou buscar em casa para votar. Porque o que acontece? Que a gente tem que ver uma coisa, nós temos que ver o seguinte, o pessoal do Bolsonaro, eles têm que tirar 4,5 milhões dos votos de quem votou no Lula, para ele vencer. Certo? Comparando aí o resultado do primeiro turno. Ou convencer o pessoal que absteve de votar. Sim. Tradicionalmente, nas pesquisas, no segundo turno aumenta. No segundo turno aumenta, não diminui. A não ser que, como essa é uma eleição muito diferente do tudo que a gente já viu na vida, pode ser que diminua. Entendeu? É diferente? Nesses 20 anos. Nesses 20 anos eu nunca vi uma eleição tão assim, diferente, com tantas nuances.
Vou dar um exemplo de que aconteceu aqui em Goiás, porque eu tenho eu posso falar isso porque eu fiz a pesquisa. Faltando 3 dias, eu fiz a pesquisa. Vou dar um exemplo do Senado. Primeiro lugar, estava o candidato Marconi Perillo, na minha pesquisa, espontâneo, com 9%. Faltando 3 dias, 9%. Segundo lugar, delegado Valdir, 8%. Terceiro lugar, o Wilder, 7%. Quer dizer, estão empatados tecnicamente ali, mas o Wilder estava em terceiro. Não sabe, 65%. Aí no dia da eleição, desses 65%, 20% decidiu votar no Wilder, que venceu a eleição. Migrou. Teve uma onda, né? Teve uma onda conservadora, uma onda de direita, e qual eu acho que aconteceu em muitos estados, entendeu? Então, o indeciso resolveu em cima da hora. Eu sou um cara que eu decidi o meu voto a senador na hora de votar também. Eu, que sou ligado nisso, decidi. O Wilder, que inclusive estava no partido do presidente, né? No presidente, facilitava até. Eu conheço pessoas que falaram assim: eu vou votar 22 do início ao fim. Isso aconteceu muito. Não é? Eu falei com 2 pessoas assim. Gustavo Gaia teve essa ajuda. E o Wilder também teve essa ajuda. Eu não sei os estaduais, federais, os estaduais, como é que foi isso. Porque essas coisas pesam também, né? Não, isso pesou muito. Agora, veja bem, você falou do Senado. Na minha opinião, o Senado é a que mais varia, porque as pessoas, elas descobrem quem vão votar no Senado no dia. Ninguém, por incrível que pareça, o cargo mais importante da República é o Senado. E é um cargo que o povo não dá valor. As pessoas não percebem, né? Então, quando nós elegemos um governador, nós elegemos por 4 anos. Quando fazemos, né, para deputado, seja federal, estadual, 4 anos, mas o ele vai ficar 8 anos. Alguém sabia disso, Didi? E o senador vai gastar 8 anos em Brasília, ou seja, quem a gente colocou agora, que foi o Wilder, ele vai ficar 8 anos ali, a não ser que ele decida sair para assumir outro cargo. Exatamente. Que foi o que o próprio governador Ronaldo Caiado fez, né? Que foi o que o governador Era fez. senador e saiu ao governo. Não, e tem outro detalhe, o senador, por exemplo, você vai na Câmara dos Deputados, é um microfone para todos os deputados. Agora, no Senado não, cada senador tem o seu microfone. Verdade. Ele fala a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, tem o tempo que ele quiser. Então é um cargo muito importante. E infelizmente o povo ainda não se ateve a isso. Entendeu, verdade. Guilherme? Não conseguiu perceber ainda, Não conseguiu perceber ainda. Eu vou abrir para algumas perguntas do nosso WhatsApp. E enquanto o ouvinte continua participando conosco, o Tiller Belotti, que ele é diretor da empresa Diagnóstico e Pesquisa de Comportamento, eu quero extrair essa experiência que ele já teve no passado, porque você já trabalhou em muitos institutos, inclusive respeitadíssimos no Brasil, né, Tiller? Se você puder, conta pra gente esse histórico e me fala por que nós temos visto pesquisas que diferem tanto do que estão acontecendo. Exemplo, o presidente Jair Bolsonaro era colocado pelo IPESP, antigo IBOPE, numa posição terrível em relação ao candidato Lula e na prática não foi tão grande a diferença assim como estava anunciando o Instituto de Pesquisa, ou seja, errado mais uma vez, não é a primeira vez que erra. O que pode se explicar com isso e na sua experiência, por onde você passou e o que você percebeu? Existe influência política dentro de Instituto de Pesquisa? Na minha opinião, uma pergunta já até respondida, mas por favor, coloca seu ponto de alguém que está de dentro de um instituto. Guilherme, eu posso falar o que acontece comigo? Sim. O que acontece comigo, por exemplo. Geralmente nós somos contratados ou para algum candidato ou nós somos contratados por um partido. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Eu faço a pesquisa para aquele candidato. Só que eu faço a pesquisa, eu falo para o candidato: você quer essa pesquisa para estudo? Então eu faço para estudo. Né? Eu não sei como é que os outros se comportam. Eu vou divulgar, eu vou mexer na pesquisa. Eu não sei se acontece isso. Porque existem uns filtros, né? Existem uns filtros. Aqueles filtros assim, entre os de renda, é uma faixa de renda de 2 salários mínimos a 5 salários mínimos. De 2 a 5 você tem que entrevistar 70%, de 6 a 7 você tem que entrevistar 10%, acima de 10 salários mínimos você entrevista 2%. Porque isso é proporcional ao tamanho da população que ocupa aquele cargo. Do eleitorado. Sim. Eu trabalho em cima do eleitorado. Às vezes a população é uma coisa e o eleitorado é outra. Vou dar um exemplo. Para Goiás, nós temos aí os 256 municípios e aí você tem uma proporção em cada município e o eleitorado dividido. Exatamente. Eu divido por regiões. Eu pego, por exemplo, a região metropolitana, que são a Goiânia, as regiões em torno de Brasília, Sul, Sudeste, Oeste, Sudoeste, Norte e Nordeste. Por exemplo, Norte e Nordeste é 2% do eleitorado.
É pouco, hein? É pouco, 2%. Aquele tamanho ali, 2% do eleitorado. Que coisa. Aí, por exemplo, você sabe que o candidato é forte lá. Você vai lá, faz 10% do eleitorado. Você não fez a pesquisa errada, você não fraudou, não fez nada, mas vai dar um resultado diferente. Você aumentou a porcentagem dessa região que apoia com mais veemência o candidato. Pode ser que aconteceu isso, assim, não por ter um método diferente, né? O meu método, eu trabalho em cima desse método. Agora, Sim. Eu não sei responder sobre o método dos outros institutos, nem de como o pessoal trabalha. Eu imagino, assim, que as pessoas, elas... Eu adoro essa discussão, viu, Tiller? Porque, para mim, torna o brasileiro ainda mais inteirado do que governa a sua vida. E eu acho que entender sobre isso vai tornar o político cada vez mais um funcionário. O funcionário deve ser tratado como tal. Não trabalhou direito, demissão. Trabalhou corretamente, ganha o direito de continuar fazendo o que já estava fazendo. Eu acho que esse é o nosso caminho, né? E funcionário que roubou e provou que roubou, nunca mais ganha o cargo de confiança. É ou não é verdade? E aí... eu pergunto ao Tiller aqui sobre a questão das pessoas responderem espontaneamente e a pesquisa estimulá-la. Qual que é a diferença entre essas e como que funciona na prática os votos válidos ou não? Isso eu queria explicar, porque a gente teve muito problema com isso. As pessoas ficam perdidas, né, Tiller? Eu vou explicar. O que acontece? A espontânea é estimulada. Quando você chega assim, você fala, se a eleição para presidente fosse hoje, em quem você votaria? O cara fala, eu voto no Fernando Henrique Cardoso. Sim. Aí você põe lá, Fernando Henrique Cardoso. E se os candidatos fossem esses aqui do disco? Aí no disco não tá o Fernando Henrique Cardoso, que ele não é candidato. Mas se o cara falou, você fala, olha, eu voto no Bill Gates, você tem que pôr no espontâneo. O que o cara te falar, você tem espontâneo, que o nome que ele colocar tem que pôr. Você tem que obedecer o que o cara falou. O meu pai lá, o Zé da Padaria. Zé da Padaria, entendeu? E se os candidatos fossem aqui, aí você lê, desses candidatos do disco aqui, eu voto no X aqui. Aí o cara vai lá, põe um X. Entendeu? Eu não voto em nenhum, entendeu? A rejeição. E desses aqui, qual que você rejeita? A rejeição é múltipla. Sim. Você fala, do Tiller, do Rigonato, do Pedro, do João, que eu só voto no Rigonato, eu rejeito o Tiller, o Pedro e o João. Aí você rejeita os três. Entendeu? E qual que foi a outra pergunta que você me perguntou? Sobre votos válidos. Votos válidos, isso. Os votos válidos, assim, eu acho que eu sou sozinho nesse barco. Eu não sei, eu acho que os votos válidos, por exemplo, eles põem lá, igual, por exemplo, no senador. Eles colocaram lá os votos válidos. O cara tem 9% na espontânea. Mas os votos, se você somar os votos válidos, que eu não sabe, que é 65, você tira 65 dos votos válidos, tira os nulo e branco, aí o cara que tá com 9 vai para 20. Olha só. Então, mas como é que você vai tirar 65% de indecisos daquela conta? Mas o TSE vem em votos válidos, mas os votos válidos do TSE é aquele voto que entrou ali mesmo, não vai ter 65% de indecisos quando o TSE apura os votos. Você entendeu, Rigonato? Por isso que aconteceu para o Senado esse erro aí, né, que foi um erro, não, foi a gente não pegou aquela onda, no finalzinho, aquela onda do sábado e do domingo, entendeu? Sim. Todo mundo fez antes. Então a onda veio depois Que tem essa questão também, né? Um acontecimento pode mudar completamente tudo, né? Que dizer de 2018, né? Bolsonaro vindo nessa crescente, na época que todo mundo dizia que nunca seria eleito, e realmente todos os acontecimentos, tanto a facada como a briga, né, que gerou entre os candidatos presidenciáveis, levou o Bolsonaro à posição de presidente do Brasil hoje. Tiller, como o nosso horário ele está escasso aqui, né? Inclusive tem um ouvinte perguntando da palavra, 12:30, o pastor Aloysio vai entrar agora falando, né, a live de testemunhos. Eu quero finalizar te perguntando, o que você acha, né, desse veto por parte do ministro Alexandre de Moraes da investigação em cima dos institutos de pesquisa? Você, é claro, né, sabendo como cada instituto trabalha, já tendo conhecido de perto e tendo o seu instituto aqui que presta serviços locais e estaduais aqui para os candidatos também de Goiás. Na minha opinião, ele acertou em vetar. Por quê, cara? Porque não é todo instituto. Por exemplo, nós tivemos um problema da onda que veio e a gente eu não creio que a maioria dos institutos errou de propósito, né? Fraudou, porque eles estavam querendo criminalizar os institucionais, fizeram de maldades. Quem que vai registrar uma pesquisa pra você errar, você ficar mal com o povo? Não, é porque a onda veio depois. Então o ministro analisou isso, né? E eu acho que foi certa a decisão dele. Segundo turno para você, Tiller Bellotti, você acha que vai dar Lula ou Bolsonaro? O segundo turno é o seguinte, vai depender muito de Minas. Nós estamos dependentes de Minas. Minas Gerais é decisivo. O resultado de Minas é decisivo pra gente, né? Eu creio que o pessoal de direita está mais enganjado do que o de esquerda.
Então, na sua opinião, você acha que vai dar Bolsonaro? Na minha opinião, acho que vai dar Bolsonaro. Se Deus quiser. É isso, então. Querido Tiller Belotti. Não tem nenhum dado científico, claro, achômetro. Eu sei disso. Mas você, inclusive, parabéns, porque da sua pesquisa, nós podemos pegar candidato por candidato e você realmente foi um dos que mais acertou em tudo, né? Parabéns. Eu acertei tudo, graças a Deus. Parabéns. Eu acho que a glória do Instituto de Pesquisa é essa, é acertar em cheio, por mais que não seja o resultado que alguns desejem, porque às vezes a gente fica desejoso com algo, né? Mas acertar é científico. E que a estatística continue provando que ela funciona, né? Você não precisa estar na eleição para ver um possível resultado antes dela. A pesquisa mostra isso. Tiller, obrigado pela presença nesse breve momento, né? E vou te convidar logo após essa campanha de jejum, que nós teremos um tempo maior, para que a gente discuta mais amplamente sobre tudo que vai acontecer após o dia 30. Obrigado, querido, e um forte abraço, Tiller. Nada, eu que agradeço, estou à sua disposição, estou à disposição do público aí. Quem quiser fazer pergunta da próxima vez que a gente vier, a gente combina direitinho, vai estar tudo certo, graças a Deus. Com muita certeza. Tiller, que é diretor da empresa Diagnóstico e Pesquisa de Comportamento. E claro, você pode encontrar nas redes sociais também, né, Tiller? Diagnóstico, em todos os lugares. Sempre nos jornais também, publicados sempre pesquisas. Sempre jornais, entrevistas, eu estou sempre dando aí, né? Dando a minha Tem um vídeo muito bom, só vou finalizar com isso. Lá no YouTube, da TV Brasil Central. É só colocar Bolsonaro segundo turno, aparece o vídeo lá. É o Tiller debatendo ali no TBC Debate com o nosso querido Rafael Vasconcelos, né? E aí você coloca esse ponto científico que a gente escorreu rapidamente aqui, lá com um pouco mais de tempo também. Tiller, um forte abraço, meu amigo. Um abraço, obrigado. Um abraço a você que acompanhou o Mesa dos Notáveis. Fica agora